falando, né? É uma avaliação do Ministério da Saúde. E é um ranking nacional, é o Brasil inteiro. São 5.570 municípios que são avaliados, através dos seus indicadores, do que ele produz na área da saúde e na atenção primária. E foi realmente muito bom, a gente está muito feliz com esse resultado. Então, aqui está, né, terceira regional de saúde de Ponta Grossa, município Piraí do Sul, nota 10. Né? Nenhum município da região chegou nessa nota. Né? Claro que tem os colegas aqui que também, que nem nós estávamos, né? Fazia 9,98, 9,9, mas o 10 era muito difícil de conseguir. Mas agora a gente conseguiu, né? E daí, quando a gente compara, sem falar mal dos outros nem nada, longe de mim, né? Mas quando a gente compara com um município como Ponta Grossa, né? Que ficou com uma nota abaixo do esperado, e Palmeira, menos ainda, quer dizer, né? Para ver como é difícil isso, não é fácil, né? E não é uma questão de recurso, de tamanho da cidade, é uma questão de trabalho, porque essa avaliação é de indicadores, né? E a gente fica muito feliz de ter feito isso, principalmente quando a gente é tão criticado, né? Quando assim a saúde é tão criticada, maltratada, né? Realmente coisas muito ofensivas que a gente escuta, e aí o resultado está aqui, né? Então, se fosse realmente tão ruim, a gente não estava nesse nível, né? E aqui o ranking do Paraná, mostrando Piraí aqui, 11º lugar. E vejam que todos são nota 10. No Brasil, se nós estamos entre os 100, né, tem mais de 100 municípios nota 10. E aí, qual é o critério de desempate, né, para poder fazer esse ranking? É algum indicador. Então, algum indicador que nós fizemos um pouquinho abaixo do que o outro. E aí, por isso, fez essa diferenciação. Mas todo mundo no mesmo limite, na mesma nota, né? O que isso interessa? É só para se exibir? Não! Isso é resultado de um trabalho, né? E não é um trabalho meu, né? Longe disso. É o trabalho da equipe. Todo mundo que está lá na ponta, quem está lá no posto trabalhando. É o agente comunitário que está fazendo a visita na casa, porque esse é um indicador, né? É o agente de endemias que está lá fazendo o controle nas casas, fazendo seus relatórios. É todo mundo envolvido, né? É a consulta médica, é a consulta odontológica, é o atendimento do pré-natal, quer dizer, tudo isso é serviço prestado para a população e que dá esse resultado aqui. Então, por isso que a gente está bem contente, né? E agora, como diz, o sarrafo está lá em cima, né? O primeiro quadrimestre agora de 2024, nós não podemos fazer nada menos do que esse 10. E eu já estou falando isso para a equipe, ó, agora se chegamos no 10, agora não pode cair do 10, né? Mas é um indicador difícil de chegar, né? Mas vamos ver como é que vai ser para frente. Então é isso. Era isso da minha parte, da parte da saúde. Eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer algum tipo de questionamento. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu falo que não sei, respondo outro dia. Mas estou à disposição. Sem perguntas? Então, se não tem perguntas, muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa aí que está nos assistindo. Quero dizer que a gente está empenhado aí em fazer mais e melhor aquilo que a gente já faz bem, né? E eu tenho que realmente reconhecer que eu tenho uma equipe valorosa, né? E cada vez mais a gente acredita nesse potencial, e aí agora, com o concurso, viabilizou a gente ter mais profissionais, que a gente tinha dificuldade, agora já pudemos contratar, e também agora com o processo do contrato de gestão do hospital. Então, nós temos uma mão de obra, né, a mais que vem para a rede básica, que vai nos ajudar muito, né? E a gente espera que com essa ação lá do hospital, a gente consiga otimizar muito o serviço, né, otimizar recurso para atender melhor a população. A gente está empenhado nisso, né? Tem 1 mês e pouquinho que o hospital está sob a gestão da organização social,
É muito recente ainda, mas já é possível ver as mudanças que aconteceram lá, né? Então, até quero aproveitar, né, convidar os vereadores que visitem, né, o hospital, tenham uma ideia no ao vivo, né, indo lá, conversando com a população. Eu acho que vocês já escutam a população, né? Então, e a gente também gosta de saber, esse feedback é importante, a gente gosta que vocês falem com a gente para dizer, olha, eu tenho escutado isso, tem um problema em tal lugar, né? E acho que isso é importante, né? E também para as reivindicações que as pessoas trazem até vocês, é só falar com a gente. Como eu disse agora há pouco, o vereador, um pouquinho antes de você chegar, né, eu estava agradecendo aqui aquela emenda impositiva que vocês se juntaram, né, e botaram as emendas tudo para um objetivo só. Foi muito, muito bom isso, porque nós vamos poder fazer uma licitação muito maior, com um recurso muito mais robusto, né, e vamos poder comprar muito mais medicamento. Então, acho que é isso. Isso é fazer gestão, isso é, né, trabalhar para o povo. A gente precisa estar junto, né, porque, afinal de contas, a gente não é concorrente, e muito menos ainda inimigo, né? Acho que nós, tanto a Câmara quanto o Legislativo, quanto o Executivo, trabalham com o mesmo objetivo, que é o bem-estar da população. Então, muito obrigado mais uma vez, né, por essa ação que vocês fizeram, e coloco-me à disposição de vocês, na Secretaria de Saúde, né? A Silvia, de vez em quando, vai lá, sabe que a porta da minha sala está sempre aberta, e será um prazer receber vocês lá. Muito obrigado.
talvez o outro. Você tem um outro tipo de cabo ou não? Não tem, só esse Não que tem? tem. Será que vai iniciar ele? Ah, talvez para não colocar. Agora beleza. Sim, ele tá passa para baixo as outras para dar uma olhadinha, não sei como é que elas estão. Não tá? O próximo slide que eu vi. Ao próximo. Ah, não vai aqui. Acho que deu certinho. Quer voltar os outros para ver? Esse aí então que não tá pegando. Não, esse não é esse. Um pouquinho vai com ele. Esse é só. É os números. Não é importante. Importante é os números. Você nessa posição era bem certinho. Uhum. Deixa ela assim. Já Pode pôs ser. vai ela frente. Vai iniciar lá? Pode ser? Pode ser. Boa noite, senhores vereadores, Comissão de Finanças e Orçamento, aos demais municípios presentes, também aos internautas que estão nos acompanhando nesta prestação de contas. Estamos encerrando aqui mais o ano de 2023 com o terceiro quadrimestre. Lembrando que, além da apresentação à Comissão de Finanças e Orçamento e aos vereadores, que são fiscais do Executivo, né, também a população é bem-vinda. Nós publicamos isso no Diário Oficial e chamamos através das redes sociais também. Audiência pública. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 48 determina, então, que são instrumentos de transparência de gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos, de acesso ao público, os planos orçamentários, leis de diretriz orçamentária e prestação de contas do respectivo parecer prévio, além do relatório resumido da execução orçamentária e também o relatório de gestão fiscal. Aliás, esses relatórios já foram publicados, né, no dia 29 de janeiro, né, referente ao exercício 2023, e agora nós avaliamos nesta audiência pública. O artigo 9º, parágrafo 40, determina, então, que até os final dos meses de maio, setembro e fevereiro,
o Executivo, né, avaliará o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Ah, sim, tranquilo. Tá. Então, o cumprimento das metas fiscais estão sendo avaliados nos meses de maio, setembro e fevereiro. São 3 avaliações no ano, da mesma forma como elaborado lá na LDO as metas, né? Então, no mês de maio é feito do primeiro quadrimestre, no mês de setembro do segundo quadrimestre e no mês de fevereiro o terceiro quadrimestre. Objetivos. Então, o objetivo desta audiência é demonstrar as receitas arrecadadas no período, no caso aqui, no terceiro quadrimestre, apresentar as despesas realizadas, apresentar o quadro geral de dívidas do município, avaliar os índices legais de educação. Ah, sim. Tá. Ok. Avaliar os índices de aplicação em saúde, educação, despesas com pessoal e, claro, permitir a integração dos municípios com a administração pública municipal. Receitas, então nós vamos ver receitas correntes, receitas de capital, e o que importa são os números. Aqui, um comparativo do último quadrimestre de 2022 com o último quadrimestre de 2023. Ela soma os resultados, né, dos Estão ouvindo? Sim? Ah, sim, agora sim. De 92 milhões de reais na LOA, na Lei Orçamentária Anual, de 22 reais de receitas correntes, 29% a mais do que o previsto. Receitas de capital foi previsto 82 mil e arrecadou 1,4 milhão. De 2020, 2022, 92 milhões e 97 mil e arrecadou. Está com algum problema? Alô? Muito bem. Obrigado pela ajuda aí. Então, nós vínhamos comentando que é importante fazer essa avaliação de comparativo do exercício de 2022 para 2023, para nós saber como que foi a evolução da receita do município que vem crescendo, coisa que a maioria dos municípios que estão apresentando suas prestações de contas estão com queda na arrecadação. Nós vamos ver aqui o que ocorreu em nosso município. Então, nós tivemos na LOA do ano de 2022, 92 milhões previstos e arrecadou 119 milhões, 30% a mais do que o previsto. Principais as transferências e também recursos locais, né? 2023, terceiro quadrimestre, 116 milhões previsto de receitas correntes, arrecadou 135 milhões. Isso representa 16% acima do previsto. Locais como
IPTU, o ISS, né? Aqui, contribuições, 70% arrecadou a menos. Receita patrimonial teve uma arrecadação previsto em 2.983.000, 8.291.000 acima do previsto. Isso aqui são as aplicações financeiras dos recursos. E isso quer dizer que diz que o município arrecadou muito bem para ter esses recursos, para ter essa situação, porque todo recurso que entra no caixa do município ele é automaticamente aplicado. Receita de correntes, 17% a mais do previsto. Receita de capital, 7.311.000. Aqui entra também as operações de crédito, mas entrou os convênios, total de 7.311.000 reais. Ou seja, a previsão do orçamento de 116 milhões chegou-se a 142 milhões, 22% a mais que o previsto. Aqui na receita corrente líquida, nós conseguimos detalhar um pouquinho melhor a arrecadação da receita, principalmente a receita local aqui, né? O IPTU, 87%. O ISS, o ISS, mesmo com a concessionária que ainda não estão atuando, né? Mesmo assim, 70% do previsto. Imposto de renda na fonte. Toda a arrecadação de imposto de renda, tanto de pessoal quanto de contratação de terceirizados, ela fica no município. Aí, o que ocorreu? 123,49. Não houve a correção da tabela do imposto de renda federal e, com isso, beneficiou o município também com uma arrecadação de 6 milhões só de imposto de renda. A previsão era de 4.800. Receita patrimonial, que nós já vimos lá no outro planilha, né? 8.692.000. FPM, 15% acima do previsto. O ICMS teve uma arrecadação de 13% acima do previsto. O IPVA teve uma arrecadação de 97%, não deu bem 100% do previsto, porque no ano anterior teve uma expressiva arrecadação do IPVA. Demais receitas, chegando-se então ao número de 7%. Isso aqui da receita corrente líquida, que é sempre os últimos 12 meses. Despesas correntes e despesas de capital. Aqui um confronto entre receitas e despesas, né? Nós tivemos um resultado de 17 milhões e 65 de impostos, taxas e contribuição de melhoria, são as receitas locais. Patrimonial de 7 milhões e 552. Transferências correntes, que entra ICMS, entra FPM, enfim, todas as receitas, 103 milhões. Outras receitas, 3 milhões. Operações de crédito, entrou a importância de 6 milhões e 187. Total de transferência de capital, isso que é convênios, de 1.207.000. Total das receitas correntes, 132. Receitas de 395, num total de 139 milhões de receitas. Despesas com encargos sociais, pessoal em encargos sociais, 58 milhões. Juros da dívida, 966.000. Outras receitas, outras despesas correntes aqui, né? 38 milhões. Total, chegou-se então a 28.785 de despesa de capital. Isso aqui é um dado importante, porque a despesa de capital,
nós sabemos que envolve todas as obras, todos os investimentos que o município está fazendo. E isso aqui é um recorde histórico, né? Há muitos anos que o município não aplica um valor tão expressivo na parte de despesa de capital. Então, asfalto, obras, enfim, todas as despesas relacionadas a investimentos de capital. Investimentos, especificamente 26.215.000, e o restante aqui da despesa de capital, 2.570.000, é amortização da dívida ou financiamento da dívida. No caso aqui, teve uma queda também nessa parte da dívida. Chegando-se então à despesa total corrente 107 milhões, despesa de capital mais 28 milhões, superávit de 3.267.000. Lembrando que esse superávit aqui é superávit orçamentário, porque o superávit financeiro livres, esse ano nós chegamos a uma marca histórica também, passando dos 20 milhões de reais. E esse recurso vai ser transformado totalmente em investimentos para o município. Então, obras, asfalto, muita coisa que está em andamento. Esse valor relacionado ao superávit financeiro da fonte livre, que passou de 20 milhões, e também de algumas fontes vinculadas, relacionadas a convênios, emendas parlamentares que chegaram no final do ano, aquilo que o Júlio comentou na audiência da saúde, né? Teve muito recurso, chegou bem no finalzinho do ano, aí não teve tempo de poder executar no exercício de 2023, vai entrar no exercício de 2024, vem os créditos adicionais para a Câmara fazer a avaliação, né? A Comissão de Finanças e Orçamentos vai atuar em cima disso também, né? E vai poder fiscalizar e trabalhar também com esses recursos. Muito bem. Dívida fundada. Então, são todas aquelas dívidas de longo prazo. Aporte financeiro para o FUNPSul. Aqui nós temos um comparativo também de 2022 para 2023. 2022, 4.989.000 e 2022, né? 2023, 4.600.000. Teve a liquidação da dívida da Copel, que encerrou, se acabou, né? Não tem mais. E isso diminuiu um pouco. Algumas dívidas diminuíram um pouco, precatórias, né? Que era 2.899.000, caiu para 1.914.000. Isso também favorece o município, porque são dívidas, é um valor a menor que pagar, sobra para fazer mais investimentos. Audiência pública, limites de despesas com o pessoal, aplicação em saúde e aplicação em educação. Então, vamos agora passar aos limites, avaliação dos limites. Primeiro, índice de pessoal. Então, aqui tem uma história do histórico do índice de pessoal, o tribunal também avalia dessa forma, né? Porque ele vem de anos anteriores. Então, lá em 2020 estava estourado, acima de 54%. Ele veio caindo, e nós chegamos hoje a 44,99%. Sabendo-se que o limite constitucional, o limite da lei da responsabilidade fiscal é no máximo 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Ficou em 44,99%, portanto, bem longe dos 54% aqui. Tem uma sobra boa aqui que pode ser trabalhada. Por isso que foi possível se fazer o concurso, né? Porque abriu espaço de índice de pessoal. A Câmara teve uma economicidade significativa, né? Foi bem baixo o índice, 1,48. Inclusive, esse relatório aqui está publicado lá no dia 29 de janeiro. O índice total que eu digo é Câmara e Prefeitura, que chega a 60%, não pode ultrapassar 60%, o índice foi de 46,55%, a soma do índice de pessoal da Câmara, que tem o limite de 6%, da Prefeitura, que tem o limite de 54%, a soma consolidada dos dois índices
chegou a 46,55. Valores, lá na Lei Orçamentária Anual de 2023, foi previsto um repasse de duodécimo para a Câmara no valor de 4.075.903. Mensal, de janeiro a dezembro, 339.658,58 foi repassado rigorosamente todo mês esse valor para a Câmara, chegando então a um total de 4.075.903. Esse é o duodécimo repassado para a Câmara. Está dentro da legalidade. Por sua vez, a Câmara tem uma enorme economicidade e restituiu ao município, aqui em 3 etapas, né, 1.810.000, total 1.859.147,19 do exercício. Mas aí teve mais a restituição do Fundo Especial de Construção da Câmara, aquele fundo que era exclusivamente para reforma, para a continuidade da obra paralisada, né? E que foi devolvido então para a Prefeitura, para o Executivo, dar continuidade. Isso já está em licitação, está para sair. Até o prefeito ontem esteve na Câmara e afirmou que nos próximos dias tem a ordem de serviço do início da reforma, né? Então esse valor restituído aqui tem esse objetivo também. O total de restituição de recursos da Câmara para o Executivo foi de 2.905.362,28. Somando-se, então, os recursos do duodécimo do exercício de 23, mais o valor que estava no fundo especial para a construção da Câmara. Então está tudo dentro da legalidade. Parabéns aos vereadores que participaram da gestão e que tiveram essa colaboração significativa para o Executivo, no sentido de restituir um valor muito importante para os cofres do município, porque isso aqui vai tudo para investimentos, né? Município de Piraí do Sul, saúde, terceiro quadrimestre 2023. O Júlio já adiantou algumas coisas sobre isso, e apenas um resumo aqui da gestão da saúde. Então, a emenda constitucional 29 determina que 15% de diversos recursos, como transferências recorrentes, transferências constitucionais, ICMS, IPI, enfim, todos os recursos de transferências, mais alguns recursos próprios do município, 15% desse valor deve ser destinado à saúde. Então, aquilo que o Júlio comentou lá, passou alguns dados, né? 15.666 seria esse número. Foi utilizado mais 5.492 de recursos da fonte livre, da fonte 1.000, né? E transferências do SUS, 7.428. Total, 23 milhões de recursos destinados à saúde. Despesas correntes da saúde, liquidada, 21.140, fontes 103. Despesas de capital, 18.649, totalizando os 21 milhões. Esses 21 milhões equivale ao 21,09 que o Júlio demonstrou lá na apresentação da saúde, né? Que representa um montante de 22.032.000 investidos em saúde. Despesa liquidada com recurso mínimo 15%, 20,26%. O mínimo era de 15%, então 5,26%, a importância de 5.492.000 foram investidos a mais do que o mínimo necessário obrigatório na saúde. Educação. Educação foi investido pesado nos últimos anos, especialmente esse último ano de 23, né? Existe uma determinação legal de transferências legais, artigo 212 da Constituição, no
mas é o que determina lá que 100% desse valor, a mínima seria 26.900.000. O mínimo obrigatório dá os 25%. Porém, foi liquidado e pago no exercício de 2023 a importância de 31.077.711,14, o que representa um índice de 28,80. Esse é o índice obrigatório. Isso quer dizer que foi investido 4.103.000 a mais do que o mínimo obrigatório em educação. A situação do Fundeb, existe uma determinação que no mínimo 70% seja investido no magistério, isso é a importância de 12.064.000, porém, somando-se a fonte 101 e 102, que é a fonte dos 70% e dos 30%, deu 18.740.000, ou seja, os recursos que entraram, as receitas que entraram no Fundeb, foi insuficiente para pagamento de todos os honorários, de todos os salários dos professores, né? Foi necessário, então, usar recursos próprios do município para cobrir essa diferença. Deu um estouro aqui de 1.505.000, que foi coberto, então, com recursos próprios. Porque nos 70% foi gasto, em vez de 12, 14.458, e aqui mais 4 milhões, que soma os 18, fechando, então, 108%. Fechou-se a meta, né? Porém, ficou um déficit nas fontes que tem que ser coberto com recursos próprios do município. Resultado primário, resultado nominal. Isso aqui é um detalhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à LDO. Obtém-se, então, entre a diferença de todas as receitas arrecadadas em todas as despesas empenhadas, inclusive as relacionadas com dívida do setor público, né? Então, apresenta a diferença de uma dívida fiscal. Vamos ver na prática isso, como é que funciona. Resultado primário do terceiro quadrimestre. Receitas correntes, menos juros de aplicação financeira, total líquido, 125 milhões. Receitas de capital, menos operações de crédito, isso é a exclusão, né? 1.207.000, no caso aqui, esse valor é de convênio, né? Total, 126.294. Despesas primárias correntes, menos juros da dívida. Despesas de capital. Total das despesas, 103.890.000. Meta fixada na LDO, 442.000. Resultado primário, 2.000. Então, é um superávit primário que houve dentro da legalidade. Meta do resultado fixado na LDO 2023, esse aqui do resultado nominal, menos 2.752.000, e resultado nominal realizado 3.005.000. É recomendado também essas audiências de avaliação, e deve ser apresentado isso à comissão lá, né? Comissão de Finanças e Orçamento, como que foi a execução dos programas de governo. Então, de um a um, está explicado aqui. Isso aqui consta, inclusive, em ata, né? Que vai para o portal de transparência. Valor orçado das operações especiais, venda, que estão atreladas ao pagamento de dívidas, ao pagamento de precatórios, aqueles valores que a gente viu lá de dívida fundada. Então, foi pago administrativo. Aqui tem por um dos programas.
valores executados. Total. Esses valores que todos eles estarão disponíveis no portal de transparência, inclusive com ata. A ata vai ser publicado tanto no executivo quanto no legislativo. Dúvidas em relação a números poderão ser consultadas nesses anexos que serão publicados, né, na ata, e também os relatórios de gestão fiscal que a gente citou lá no início. Tanto o relatório de gestão fiscal quanto o relatório resumido da execução orçamentária. Todos disponíveis no portal de transparência. Eu sei que eu fui um pouco rápido, está quente, né? Mas se vocês quiserem fazer pergunta, interromper, fiquem à vontade. Se estiver ao nosso alcance, com certeza teremos o maior prazer em responder, né? E se não tiver, vamos verificar, ver qual que é a dúvida, qual que é a divergência. Mas, de modo geral, a gente pode observar que nós tivemos um crescimento de receita, um equilíbrio na despesa, um superávit muito acima do esperado, né? Da onde que surgiu esses números? Especialmente em função do município estar em dia com todas as certidões. Então, tem certidão da Receita Federal, tem certidão do Tribunal, enfim, todas as certidões exigidas para que se possa fazer um convênio, uma emenda, enfim, angariar recursos extras, além daquelas transferências constitucionais obrigatórias. Nós sabemos que tem o valor que o governo federal é obrigado a repassar, mas essas situações de emendas, situações de convênios, somente se o município estiver rigorosamente em dia com a situação fiscal. E isso nós podemos afirmar, até porque nós fazemos parte do controle interno, que o município mantém essas certidões em dia. E isso vai trazer bons frutos para o município. Dúvidas? Alguém da comissão? Nós temos depois um documento que a Comissão de Finanças e Orçamentos assina, demonstrando que participou da audiência e que verificou esses dados, né, e que estão corretos, né. Muito bem, então, de minha parte, eu agradeço a presença da comissão, a presença dos vereadores, dos internautas que eventualmente estão nos assistindo, e qualquer dúvida estamos à disposição. Tá bom? Tá bom, obrigado, hein? Então, de minha parte, era isso. Já fica o convite para a primeira audiência do exercício de 2024, que vai ser no mês de maio, né? Não sei o que aconteceu com o